Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso pão caseiro que é muito simples de fazer, que basicamente não precisa nem de sovar essa massa, de tão fácil que é. É só você colocar todos os ingredientes em uma tigela, depois que você atingir o ponto necessário da massa, você vai mexer por aproximadamente de 3 a 4 minutos e assim você já pode colocar o pão para crescer. Vamos lá para a receita? Então em um recipiente eu vou adicionar meia xícara de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Aqueles fermento que é próprio para pães e pizza mesmo. Uma xícara de leite, o leite estou usando em temperatura ambiente. Agora eu vou mexer essa etapa aqui muito bem até ficar homogêneo, para que o pão não fique com aquele gosto de fermento. Em seguida eu vou adicionar um ovo batido, uma colher de café de sal. E vou adicionar também a farinha de trigo. Já a farinha de trigo eu não vou colocar a quantidade exata, porque vai depender muito do tamanho do ovo que você utilizar, vai depender também da medida da xícara. Eu utilizei uma medida de xícara de 250 ml, mas se você utilizar, por exemplo, uma medida de xícara de 200, 210 ou 240, vai influenciar muito na quantidade de farinha de trigo. Mas vocês vão adicionando a farinha de trigo aos poucos, até atingir o ponto necessário. O ponto é aquele ponto que a massa desgruda das mãos, de forma que ela não fica nem pegajosa demais e nem muito seca. Mas no final eu vou mostrar para vocês o ponto certinho da massa. E agora, por último, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. Eu utilizei manteiga, mas vocês podem utilizar nessa receita também a margarina. E agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa, porque vocês precisam sentir o ponto da massa. Então agora eu vou ficar adicionando a farinha de trigo aos poucos, até eu perceber que ela não tá pegajosa demais nas minhas mãos, tá? Então eu vou adicionando aos pouquinhos, e assim que chegar nesse ponto, eu já vou parar de adicionar a farinha de trigo. Se eu perceber que ela tá pegando demais, aí eu vou vir apenas polvilhando. E se no momento que você estiver mexendo a massa, vocês perceber que a massa está grudando, o que vocês fazem? Vocês trocam de recipiente, lavam as mãos de vocês para ver se é necessário mesmo colocar farinha de trigo ou não. Porque às vezes aquela massa que fica grudada no fundo do recipiente, ou que às vezes está grudando nas mãos, acaba nos confundindo e a gente vai adicionando farinha de trigo achando que tá precisando e às vezes não tá, aí a gente vai deixar a massa bem seca, tá? Então por isso que eu gosto de, ou eu troco de recipiente, ou eu lavo minhas mãos, para eu não colocar farinha de trigo a mais. Depois que a farinha de trigo parou de grudar nas mãos, aí eu vou mexer dentro da tigela mesmo de 3 a 4 minutos, tá? Essa massa vocês não podem colocar na bancada para poder sovar. Então por isso que eu coloquei no título, né, que é uma massa praticamente que a gente não sova, por isso a gente não coloca ela na bancada. Que se você esticar ela demais, ela não vai adquirir essa maciez que é nessa receita. E depois de mexer muito bem, tá? Já mexi já uns 4 minutinhos. Eu vou colocar a massa para crescer. Eu até coloquei um plásticozinho, vocês podem ver que tem um plástico. Vou deixar num lugar bem fechadinho, bem quentinho. E vou colocar para crescer por aproximadamente aí 1h15, 1h30. O tempo de crescimento também, eu não vou falar o tempo exato, porque vai depender muito de como está o tempo na sua cidade. Se tiver um tempo frio, então a massa ela demora mais para crescer. Se tiver quente, aí cresce com um tempo menor. Então, pessoal, eu deixei a minha massa crescendo durante 1h35 minutos. Mas como eu disse, esse tempo ele pode variar dependendo da região que você estiver. Então agora eu vou retirar o ar. Para retirar o ar é bem fácil, é só vocês apertando bem delicadamente que o ar vai retirando. Aí vocês vêm com as pontas do dedo trazendo a massa para dentro, que rapidinho todo esse ar que está na massa ele vai sair. E para adiantar o processo, eu já coloquei minha massa aqui nessa tábua. Aqui é opcional, se vocês não quiserem fazer isso, não precisa. Mas eu vou fazer alguns cortes, até mesmo para poder facilitar para quem não tem balança, tá? No caso dessa receita, eu vou utilizar a balança e cada pãozinho ele vai ter 60 gramas. Mas se você não tiver balança, vocês podem cortar assim meio que no olhômetro mesmo. Se você tiver e quiser fazer de maneira toda padronizada, aí vocês podem fazer todos os pãezinhos padronizados. Então eu já tenho aqui a balança, tá? Minha massa ela tem 60 gramas, eu vou fazer com 60 gramas todas as bolinhas. E aqui é bem fácil,
você vai pegar essa porção da massa, vai colocar na bancada e vai fazer uma trouxinha. Vocês vão trazendo todas as pontinhas para dentro, fazendo uma trouxinha mesmo, tá? Que não tem segredo. Depois que vocês fizerem essa trouxinha, vocês apertam bem as pontinhas e coloca na palma das suas mãos para poder bolear. Então vocês vão fazer desse jeito, tá? Boleando, não precisa preocupar se as bolinhas não ficar com formato tão bonitinho, que na hora que o pão estiver assado, ele vai ficar aquele pão bem bonito. Então vocês pegam uma porção da massa e vai fazendo uma trouxinha e apertando bem nas pontinhas. E em seguida vocês colocam na palma da mão e vai boleando para ficar uma bolinha. E com as massas já todas boleadas, eu untei uma forma com manteiga e com farinha de trigo, tá? Eu só polvilhei. A forma que eu utilizei foi de 26 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Então agora eu só vou dar uma leve boleada novamente nos pãezinhos e venho achatando, tá? Porque assim a gente vai acomodando todos dentro da forma. E aqui eu vou deixar com a espessura mais ou menos aí de 1 centímetro. Então é só colocar dentro da forma, aí vocês vêm fazendo o mesmo com os outros pãezinhos. Aí vocês vêm achatando, tá? Bem delicadamente, deixa na espessura mais ou menos de 1 centímetro, aí você vai colocando uma por cima da outra. Então vocês vão fazendo assim, desse jeito, até terminar. Se você não quiser utilizar uma forma como essa que eu utilizei, vocês podem usar qualquer forma que tiver em casa. Forma com furo no meio, a forma que vocês tiver em casa, vocês podem utilizar. Então, eu fui colocando uma por cima da outra. Agora, eu vou colocar essa massa para crescer novamente aí de 30 a 45 minutos. Aí, a gente já volta para poder finalizar a receita. E depois de 40 minutos, a massa ela cresceu novamente. Dá para poder finalizar essa etapa para a gente colocar para assar. Eu tenho aqui uma mistura de uma gema, tá? Que é somente a gema, juntamente com 2 colheres de sopa de leite. Então, agora eu vou passar bem delicadamente por cima dos pães. Essa parte aqui é opcional, mas eu gosto de fazer sim, porque quando a gente faz desse jeito, o pão, depois de assado, ele fica com a cor bem bonita. Então, assim que eu terminar de colocar toda essa misturinha aqui por cima dos pães, eu vou levar para assar. Geralmente eu deixo assando no forno pré-aquecido a 180 graus por 25 a 30 minutos, mas esse tempo aí vai depender muito da potência do seu forno. Então já eu volto com vocês. Então, pessoal, eu acabei de retirar o pão do forno e com o pão ainda bem quente, eu vou colocar por cima margarina ou manteiga, se vocês quiserem, para além de dar um brilho no pão, vai fazer com que a casca desse pão não fique ressecada. Então, eu vou passar por cima de todo o pão. E esse é o resultado final do nosso pão caseiro. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixe um super like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, porque assim você vai ajudar bastante na divulgação do meu canal. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau e fica com Deus.